A casa estava silenciosa, como vinha acontecendo desde a partida de Álvaro, seu companheiro de 50 anos de casamento. Maria, agora com 70 anos, sentia-se envolta por um vazio estranho. Não era apenas a ausência de alguém ao seu lado, mas a sensação de que uma vida inteira parecia ter se dissolvido em lembranças. Ela passava as manhãs regando as plantas do pequeno jardim, tomava o café devagar e, às vezes, esquecia até de ligar a televisão. O silêncio a acompanhava como uma sombra. A viuvez não havia chegado de forma brusca. Foram meses de doença, consultas médicas, esperanças frágeis e despedidas veladas. Mesmo assim, quando ele se foi, Maria descobriu que nunca estamos preparados para o adeus definitivo. Amigos e vizinhos tentavam consolá-la, mas ela sorria educadamente, guardando para si as lágrimas que vinham nas madrugadas. Numa tarde de sábado, arrumando uma antiga caixa de fotografias que guardava no armário, encontrou um retrato amarelado. Ela, com apenas 17 anos, sorria ao lado de um rapaz de olhos vivos e cabelo desgrenhado. Sentiu um arrepio, como se o tempo tivesse se curvado para lhe devolver uma lembrança esquecida. Aquele era Eduardo, seu primeiro amor, o rapaz que a fizera sonhar com o futuro e que desaparecera de sua vida quando ele partiu para estudar em outra cidade. Segurando a fotografia com cuidado, Maria percebeu que o coração ainda guardava um lugar para aquela lembrança. Não era apenas nostalgia, era como se uma porta secreta tivesse se aberto dentro dela, revelando um pedaço de juventude adormecido. Sentiu vontade de saber dele, de descobrir se ainda vivia, se ainda lembrava dela. A princípio, riu de si mesma. Que bobagem, murmurou. Mas a ideia ficou. À noite, já deitada, olhava o teto e se perguntava se o destino ainda poderia surpreendê-la. Nos dias seguintes, a lembrança daquele retrato não saiu da cabeça de Maria. Enquanto caminhava pela casa, parecia ouvir o som das gargalhadas de Eduardo, as longas conversas que tinham debaixo da figueira no quintal da família dela, e até o perfume discreto da água de colônia que ele usava. A juventude voltava como uma onda, trazendo consigo tanto a alegria quanto a dor de um amor interrompido pelo tempo. Aos poucos, a ideia de reencontrá-lo deixou de ser apenas fantasia. Maria sabia que vivia em um mundo diferente daquele em que se conheceram. Agora havia internet, redes sociais, grupos de antigos colegas de escola. Com certo receio, pediu ajuda ao neto mais velho, Lucas, um rapaz de 25 anos que sempre demonstrava paciência e carinho por ela. Vovó, é só me dar o nome completo dele que eu tento procurar, disse ele, animado. Maria hesitou. Sentia-se um pouco ridícula por pedir aquilo, mas ao mesmo tempo um sopro de esperança aquecia seu coração. Anotou o nome Eduardo Ribeiro de Souza em um papel e entregou ao neto. No dia seguinte, Lucas voltou com a resposta. Acho que encontrei, vó. Ele tem 71 anos, mora em uma cidade vizinha. E olha só, tem uma foto dele em um grupo de ex-alunos da sua escola. Maria ficou paralisada diante da tela do computador. O tempo havia deixado suas marcas, mas aqueles olhos eram os mesmos, cheios de vida e intensidade. Sentiu uma pontada no peito, como se fosse a jovem de 17 anos outra vez. Quer que eu mande uma mensagem? Perguntou Lucas. Não, não ainda. Maria respondeu com um fio de voz, assustada com a própria coragem. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Pensava no que diria, no que ele pensaria dela, agora uma viúva de 70 anos. Mas algo dentro de si crescia como chama. Talvez o destino lhe desse mais uma chance de viver algo verdadeiro. Na manhã seguinte, Maria levantou-se mais cedo que de costume. Preparou o café, mas quase não conseguiu comer. O pensamento em Eduardo a acompanhava como um segredo íntimo. Pegou a fotografia antiga novamente e a deixou sobre a mesa da cozinha, como se fosse uma companhia silenciosa. Durante o dia, caminhou até a praça do bairro, onde gostava de observar as crianças brincando. O vento soprava suave, mas o coração dela estava agitado. Será que ele também pensa em mim? Murmurou para si mesma. Pela primeira vez em anos, sentia a expectativa típica da juventude, aquela ansiedade doce, que mistura medo e esperança. À tarde, não resistiu. Pediu a Lucas que a ensinasse a mexer nas mensagens do computador. O neto, paciente, explicou cada detalhe, e em poucos minutos Maria tinha diante de si a possibilidade de escrever algo a Eduardo. Ficou longos minutos encarando a tela em branco, os dedos tremendo sobre o teclado. Por fim, escreveu apenas: Olá,
Eduardo. Sou Maria. Não sei se lembra de mim. Encontrei sua foto no grupo da escola e pensei em escrever. Leu e releu a mensagem dezenas de vezes antes de clicar em enviar. Quando finalmente fez, o coração bateu acelerado, como se tivesse dado um salto no escuro. Os minutos seguintes pareceram horas. Maria levantava, sentava, caminhava pela casa sem rumo, tentando disfarçar a ansiedade. Quando já começava a achar que não teria resposta, ouviu o som da notificação. A mensagem dizia: Maria, claro que me lembro de você. Como poderia esquecer? Você foi meu primeiro amor. As mãos dela tremeram. Uma emoção antiga e nova ao mesmo tempo tomou conta de sua alma. Não era apenas memória. Era como se a vida tivesse decidido devolver-lhe algo que acreditava perdido para sempre. Maria ficou parada diante da tela, o coração martelando. Releu a resposta de Eduardo inúmeras vezes, como quem teme que as palavras desapareçam. Você foi meu primeiro amor. Era simples, mas carregava um peso imenso, como se o tempo de 50 anos tivesse se dissolvido em segundos. Respirou fundo e respondeu: Também me lembro muito de você. Encontrei uma foto antiga e senti vontade de saber como está. A troca de mensagens se estendeu por horas. Falaram da juventude, das travessuras da escola, da figueira que tantas vezes servirá de cenário para conversas secretas. Eduardo contou que, depois de sair da cidade, estudou engenharia, casou-se, teve 2 filhos e agora era avô de 4 netos. Também havia se tornado viúvo havia 3 anos. Maria sentiu uma estranha cumplicidade. Ambos conheciam a dor da ausência e, ao mesmo tempo, compartilhavam a leveza de relembrar uma época em que tudo parecia possível. Você não imagina como é bom falar com você depois de tanto tempo, escreveu Eduardo. Eu também sinto mesmo. Parece que o tempo não passou, respondeu ela. Naquela noite, Maria dormiu sorrindo. O peso que carregava havia meses parecia mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado o ar fresco entrar. Nos dias seguintes, as conversas se tornaram rotina. Pela manhã, ele mandava mensagens de bom dia. À noite, perguntava como tinha sido o dia dela. Era um cuidado simples, mas que devolvia a Maria uma sensação de ser vista, lembrada, querida. Depois de uma semana, Eduardo escreveu algo que a deixou sem fôlego. Maria, você aceitaria tomar um café comigo? Gostaria muito de vê-la de novo. Ela fechou os olhos e apoiou as mãos no colo. O coração, aos 70 anos, voltava a bater como aos 17. Maria passou o dia refletindo sobre o convite. Olhou-se no espelho e viu os cabelos brancos, a pele marcada pelo tempo e os olhos que guardavam tantas histórias. Será que ele ainda vai me achar bonita? Pensou, quase rindo de si mesma. Não queria se iludir, mas também não podia negar que a ideia de reencontrar Eduardo a fazia sentir-se viva de um jeito que há muito não experimentava. Ligou para a amiga Conceição, companheira de décadas, e contou a novidade. Você está brincando, exclamou Conceição. O primeiro amor, Maria. E ainda por cima viúvo também. Isso é coisa do destino, minha amiga. Maria riu, envergonhada, mas o incentivo da amiga deu-lhe coragem. Respondeu a mensagem de Eduardo com um simples: Eu adoraria tomar um café com você. Combinavam de se encontrar num café charmoso no centro da cidade vizinha, um lugar de mesas de madeira e janelas grandes, que deixavam a luz da manhã entrar suavemente. No dia marcado, Maria passou horas escolhendo o que vestir. Optou por um vestido azul simples, mas elegante, e prendeu os cabelos num coque delicado. No coração, um misto de nervosismo e alegria. Ao chegar ao café, sentiu o corpo tremer. E lá estava ele, de pé, esperando-a junto à porta. Eduardo usava uma camisa clara, os cabelos já completamente brancos, mas o sorriso era o mesmo de 50 anos atrás. Maria, disse ele, com a voz emocionada. Eduardo, respondeu ela, sentindo os olhos marejados. O abraço que trocaram foi longo, silencioso, cheio de memórias e de promessas não ditas. E, naquele instante, Maria soube que não era apenas um reencontro. Era o reinício de algo que o tempo havia pausado, mas nunca apagado. Sentaram-se à mesa perto da janela, onde a claridade suave iluminava os rostos. O garçom trouxe 2 cafés fumegantes,
mas nenhum dos dois parecia interessado em beber. Estavam absorvidos um no outro, tentando reconhecer nos traços envelhecidos os jovens que um dia foram. Você continua com o mesmo olhar, disse Eduardo, com um sorriso que fazia Maria corar como nos tempos de menina. E você ainda sabe me deixar sem palavras, respondeu ela, rindo timidamente. Conversaram por horas. O café foi seguido de bolo de laranja e depois de chá, mas o tempo parecia não existir. Eduardo falou sobre sua vida profissional, das viagens a trabalho, do orgulho que sentia dos filhos e netos. Maria contou sobre os anos de dedicação à família, o amor e também as dificuldades que viveu ao lado de Álvaro. Havia respeito em cada palavra, sem comparações, apenas a partilha sincera de caminhos percorridos. Em certos momentos, o silêncio se fazia presente, mas não era desconfortável. Era como se as almas se reconhecessem sem necessidade de muitas frases. Os olhares se encontravam e diziam mais do que qualquer explicação. Ao final do encontro, Eduardo pegou a mão de Maria com delicadeza. Não quero que este seja apenas um café. Quero te ver de novo, Maria. A vida é curta demais para desperdiçarmos essa segunda chance. Ela sentiu os olhos marejarem. Não esperava ouvir algo tão direto, tão honesto. Apertou a mão dele e respondeu: Eu também quero, Eduardo. Naquele instante, compreenderam que o reencontro não era obra do acaso. Era um presente do tempo, talvez tardio, mas precioso. E ambos estavam dispostos a aceitá-lo com gratidão. Depois daquele primeiro café, Eduardo e Maria passaram a se encontrar com frequência. Às vezes, caminhavam pela praça da cidade vizinha. Outras, almoçavam em pequenos restaurantes escondidos em ruas tranquilas. Cada encontro trazia a sensação de um tempo recuperado, como se cada conversa costurasse os anos em que estiveram distantes. Maria se surpreendia com a leveza que sentia. Já não carregava o mesmo peso dos meses de solidão após a viuvez. O coração, antes tomado por lembranças dolorosas, agora se abria para novas possibilidades. Ao lado de Eduardo, descobria que ainda era capaz de rir de coisas simples, de se emocionar com pequenas gentilezas e, principalmente, de se sentir desejada e vista. Certa tarde, caminhando lado a lado, Eduardo parou diante de uma banca de flores. Comprou um pequeno buquê de margaridas e entregou a ela. São simples, mas sempre me lembram você, disse ele, com a sinceridade que só a maturidade traz. Maria sentiu o rosto corar e levou as flores ao nariz, aspirando perfume suave. Era a primeira vez, em muito tempo, que recebia um gesto romântico. Guardou aquele momento no coração como um tesouro. As famílias, aos poucos, começaram a notar a mudança. Lucas, o neto, foi o primeiro a perguntar. Vovó, você anda mais alegre. Está namorando? Disse em tom brincalhão. Maria riu, mas não negou. Estou reencontrando alguém especial, meu querido. A cumplicidade entre eles crescia naturalmente, sem pressa. Não havia urgência, apenas o desejo de aproveitar cada instante. Para Maria e Eduardo, o tempo já não era inimigo. Era um aliado que lhes oferecia a chance de viver um amor maduro, sereno, mas cheio de intensidade. Num domingo ensolarado, Eduardo convidou Maria para visitar a cidade onde haviam passado a juventude. Ela hesitou, pois sabia que aquele lugar guardava memórias adormecidas, mas a curiosidade falou mais alto. Entraram no carro dele e seguiram pela estrada, ouvindo músicas antigas que despertavam risos e lembranças. Ao chegar, caminharam pelas ruas estreitas. As casas eram diferentes, muitas reformadas, outras desaparecidas, mas ainda havia cantos que mantinham a essência de antes. Pararam diante da escola onde estudaram. O portão estava fechado, mas os muros carregavam o mesmo tom de tinta desbotada. Lembra quando você me passava bilhetes escondidos nas aulas de matemática? Perguntou Maria, rindo. Claro que lembro. E lembro também do dia em que quase fomos pegos pelo professor. Eduardo respondeu, com o mesmo brilho nos olhos de garoto. Andaram mais um pouco até chegarem à praça central, onde a velha figueira ainda se erguia majestosa. Maria tocou o tronco áspero e fechou os olhos, como se pudesse sentir a voz da menina que fora. Quantas conversas tivemos aqui? Murmurou. Foi aqui que eu quase te beijei pela primeira vez, disse Eduardo, rindo. Mas não tive coragem. Maria abriu os olhos e o encarou, emocionada.
Talvez o tempo tenha guardado esse momento para agora. E, sob a mesma figueira que testemunhara sua juventude, trocaram um beijo demorado, cheio de ternura e da força de uma espera de meio século. Naquele instante, compreenderam que não era apenas nostalgia que os unia, mas um sentimento vivo, renovado, pronto para florescer outra vez. Depois do beijo sob a figueira, Maria e Eduardo sentiram que algo definitivo havia acontecido. Já não eram apenas dois velhos amigos reencontrados, mas duas almas que se reconheciam novamente como companheiras de vida. O caminho de volta foi silencioso, mas um silêncio sereno, cheio de significados. Naquela noite, Maria olhou para o espelho antes de dormir e percebeu que seus olhos brilhavam como há muito não acontecia. A viuvez já não era uma prisão de dor, mas uma parte da história que a trouxera até aquele momento. Sentia que a vida lhe oferecia uma segunda chance e decidiu aceitá-la com coragem. Os dias seguintes foram de descobertas. Eduardo fazia questão de ligar todas as manhãs para desejar bom dia. Às vezes, aparecia com pequenas surpresas, um pote de doce caseiro, um livro de poesias, ou simplesmente um sorriso que transformava qualquer tarde. Maria, por sua vez, gostava de cozinhar para ele. Preparava pratos simples, mas cheios de carinho, e se emocionava ao vê-lo saborear cada garfada como se fosse banquete. Certa noite, sentados no jardim de Maria, conversaram sobre o futuro. Maria, eu sei que já vivemos muito, mas acredito que ainda temos muito para viver juntos, disse Eduardo, segurando sua mão. Também acredito, respondeu ela. Quero caminhar ao seu lado, sem pressa, apenas aproveitando o que o tempo nos dá. O vento balançava as flores do jardim, e a lua iluminava o rosto deles. Era como se o universo confirmasse a promessa silenciosa que nascia ali. Com o passar das semanas, Eduardo e Maria começaram a explorar pequenos passeios que há anos não faziam. Visitavam parques, feiras de artesanato e até pequenas exposições de arte, sempre rindo das pequenas coincidências e redescobrindo a alegria de compartilhar momentos simples. Um dia, Eduardo levou Maria para conhecer a casa de veraneio onde passava as férias na juventude. A casa, ainda com móveis antigos, trazia lembranças vívidas de sua infância e juventude. Maria sentiu-se acolhida, como se aquele espaço, que antes não era seu, de repente aceitasse como parte da história. Parece que o tempo nos dá a chance de escrever capítulos que não conseguimos na juventude, disse Maria, observando o mar através da varanda. E que capítulos lindos serão esses, respondeu Eduardo, apertando sua mão. A relação deles se fortalecia a cada dia. Não havia pressa, nem expectativas irreais. O amor que florescia era maduro, paciente, respeitoso. Ambos já conheciam as agruras da vida e isso os tornava mais atentos aos pequenos gestos, aos detalhes que tornam o cotidiano especial. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo calçadão à beira-mar, Eduardo parou e olhou profundamente nos olhos de Maria. Você me trouxe de volta à vida, Maria. Não sei como vivi tanto tempo sem você, disse com sinceridade. E você trouxe cores aos meus dias, Eduardo. Nunca pensei que pudesse me sentir tão viva aos 70, respondeu ela, emocionada. Naquele momento, perceberam que a idade não era barreira para o amor. Pelo contrário, a vida lhes ensinara a valorizar cada instante, cada sorriso, cada toque. Era a maturidade tornando o sentimento mais intenso, mais real. Com o verão chegando, Maria e Eduardo começaram a planejar pequenas viagens juntos. Nada luxuoso ou apressado, bastava a sensação de estarem lado a lado, respirando o mesmo ar, sentindo o tempo desacelerar. Um fim de semana, passaram numa cidade histórica próxima, visitando museus e caminhando por ruas de pedras, cada esquina despertando lembranças e novas conversas. Uma tarde, sentaram-se em um banco de praça e observaram crianças brincando. Maria segurou a mão de Eduardo e disse: Sabe, quando penso na nossa juventude, sempre achei que tínhamos perdido tempo. Mas agora percebo que cada experiência nos trouxe até aqui, e não me arrependo de nada. Eduardo sorriu e acariciou o rosto dela com ternura. Nem eu, Maria. Cada passo, cada despedida, cada escolha, tudo nos conduziu até este momento. E eu não trocaria por nada. Naquela noite, ao voltarem para casa, sentaram-se no jardim sob as estrelas. Falavam de planos simples, um jantar com amigos, um passeio à praia, visitar parentes. Mas cada conversa carregava a intensidade de quem sabe que a vida é preciosa e que o tempo, embora longo,
é finito. Maria sentiu uma felicidade serena. Não era euforia juvenil nem paixão descontrolada. Era algo mais profundo, uma certeza silenciosa de que finalmente havia encontrado o lugar a que pertencia, ao lado de alguém que conhecia sua alma e a aceitava inteira. Eduardo, disse ela baixinho, talvez este seja o amor que nunca perdemos. Sim, Maria. Ele apenas esperava pelo momento certo para renascer, respondeu ele, olhando para o céu estrelado. O vento balançava as folhas, trazendo consigo o cheiro do mar e das flores do jardim. E naquele instante, ambos compreenderam que, mesmo aos 70 anos, o coração pode redescobrir a alegria de amar e ser amado. Com o passar dos meses, a rotina de encontro se tornou natural. Não havia pressa nem obrigações, apenas o prazer de estarem juntos. Maria descobriu pequenas alegrias que havia esquecido: o riso fácil, o cheiro de café fresco pela manhã, o toque carinhoso que aquecia o coração. Eduardo, por sua vez, revelava um lado sensível e atento que só a maturidade podia trazer. Certa tarde, decidiram revisitar o parque onde costumavam passear na juventude. A paisagem havia mudado, bancos novos, árvores crescidas, caminhos reformados. Mas os sentimentos eram os mesmos, ou talvez mais intensos. Sentaram-se sob uma sombra confortável e conversaram sobre sonhos que nunca realizaram e aqueles que ainda podiam perseguir. Maria, lembra quando prometemos que um dia viajaríamos pelo mundo? Perguntou Eduardo, com um sorriso nostálgico. Lembro sim, e quem sabe ainda podemos, respondeu ela, com brilho nos olhos. A ideia de pequenas aventuras juntos começou a tomar forma. Planejaram visitas a cidades históricas, passeios de barco, até mesmo um reencontro com amigos de juventude. Cada plano reforçava o vínculo que crescia entre eles, mostrando que o amor maduro também pode ser espontâneo e cheio de expectativas. Em uma dessas caminhadas, Maria percebeu como a vida tinha dado voltas inesperadas. O primeiro amor, que parecia perdido há tanto tempo, reaparecera de forma serena, madura, transformando a viuvez em oportunidade de renascimento. Era um sentimento pleno, sem pressa, mas com a profundidade de quem finalmente se reconhece no outro. Eduardo, disse ela, segurando a mão dele, nunca imaginei que aos 70 pudesse sentir isso novamente. E eu nunca imaginei que encontraria meu caminho de volta para você, respondeu ele, com um sorriso cheio de ternura e promessa. Com o outono chegando, Maria e Eduardo começaram a descobrir uma cumplicidade ainda mais profunda. Não era apenas o reencontro do primeiro amor, mas o surgimento de uma parceria baseada no respeito, na paciência e na admiração mútua. Cada gesto simples carregava um significado: uma xícara de chá compartilhada, uma caminhada lenta, uma risada inesperada diante de uma piada antiga. Certa manhã, Eduardo surpreendeu Maria com uma carta escrita à mão, cuidadosamente dobrada. Para você, Maria, disse ele, entregando o envelope com um sorriso tímido. Ela abriu e leu cada palavra com emoção. Lembranças da juventude, a dor da separação, a alegria de reencontrá-la, e uma promessa silenciosa de estar ao seu lado, não importa o que o tempo trouxesse. Maria sentiu as lágrimas rolarem, mas não eram de tristeza, eram lágrimas de gratidão e amor. Eduardo, murmurou, segurando a mão dele, você não imagina como isso significa para mim. Sei, Maria. Só quero que saiba que cada dia ao seu lado é um presente que não vou desperdiçar. O outono coloria as árvores de tons dourados e vermelhos, e os dois passeavam entre folhas caídas, apreciando a beleza simples da estação. Cada instante era celebrado, cada silêncio compartilhado se tornava significativo. Eles perceberam que o amor maduro tem essa beleza, não depende de pressa ou de expectativas, mas da presença sincera, do toque delicado e do olhar atento. Numa dessas tardes, Eduardo propôs algo inesperado. Que tal escrevermos nossa própria história, Maria? Não há da juventude, mas há que começa agora, com tudo que somos e aprendemos. Maria sorriu, emocionada. Sim, Eduardo. Essa história será só nossa. E, naquele instante, sob as folhas douradas do outono, sentiram que a vida ainda guardava surpresas maravilhosas, mesmo depois de tanto tempo. Com a chegada do inverno, Maria e Eduardo encontraram novas formas de compartilhar a vida. Passavam tardes juntos em casa, entre livros, xícaras de chá e conversas que iam de memórias antigas a sonhos atuais. O frio lá fora parecia intensificar o calor que sentiam na presença um do outro.
Certa noite, sentados à lareira, Eduardo segurou a mão de Maria e disse: Sabe, nunca imaginei que aos 70 anos eu pudesse sentir algo assim novamente. Eu também não, respondeu Maria, encostando a cabeça no ombro dele. Mas é maravilhoso perceber que a vida ainda pode surpreender. Decidiram fazer pequenas celebrações, como aniversários e datas especiais, mas sem exageros. Cada gesto era simbólico: uma rosa entregue sem motivo, um bilhete escondido, uma caminhada de mãos dadas pela vizinhança. A vida parecia mais leve e plena, e cada dia juntos se tornava uma extensão natural do amor que renascia. Um dia, Eduardo teve uma ideia inesperada. Que tal escrevermos cartas um para o outro? Não mensagens rápidas, mas cartas de verdade, à mão. Maria adorou a ideia. Começaram a escrever sobre memórias, sentimentos e pequenos detalhes que valorizavam na vida do outro. As cartas se tornaram um ritual semanal, e cada envelope entregue era recebido com emoção. Esses gestos simples consolidavam o amor deles. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Maria percebeu que o tempo tinha lhes dado a maturidade para apreciar cada instante e cada nuance do relacionamento. Sabe, Eduardo, disse ela certa tarde, olhando para ele, talvez este seja o amor que esperávamos desde a juventude, mas que precisava do tempo certo para florescer. E que florescimento maravilhoso, respondeu ele, sorrindo e segurando suas mãos com firmeza. Naquele inverno, entre o calor da lareira e o aconchego da presença um do outro, Maria e Eduardo descobriram que nunca é tarde para recomeçar, para amar e para ser feliz. Com a primavera se aproximando, Maria e Eduardo sentiam que cada estação representava um novo capítulo de sua vida juntos. A natureza florescia ao redor, refletindo o renascimento do amor que havia surgido com a maturidade e o reencontro do primeiro amor. Decidiram celebrar a vida compartilhada, não com grandes festas, mas com momentos de intimidade e gratidão. Passeios matinais, cafés ao pôr do sol e risadas sem pressa se tornaram parte de sua rotina. Cada toque, cada olhar, carregava a certeza de que haviam encontrado aquilo que muitos passam a vida inteira procurando: um amor pleno, paciente e verdadeiro. Numa manhã ensolarada, Maria olhou para Eduardo enquanto ele lia o jornal. Ela sorriu e disse: Sabe, nunca pensei que reencontrar você pudesse ser tão transformador. Para mim também, Maria, respondeu ele, segurando suas mãos com firmeza e ternura. É como se a vida tivesse guardado o melhor para o momento certo. Sentaram-se juntos no jardim, rodeados pelas flores que Maria tanto amava, sentindo o vento suave acariciar seus rostos. Conversaram sobre o passado, lembraram das dificuldades, celebraram as conquistas e, sobretudo, apreciaram o presente. Naquele instante, compreendiam que o amor verdadeiro não tem idade. Ele se adapta, amadurece e floresce quando menos se espera, mas sempre de maneira intensa e significativa. Maria e Eduardo, viúvos e experientes, encontraram na segunda chance a alegria de viver plenamente, de sentir-se completos e de partilhar o tempo que lhes restava com cumplicidade, ternura e paixão. E assim, aos 70 anos, Maria reencontrou o primeiro amor da juventude e descobriu que nunca é tarde para recomeçar, para sentir o coração acelerar, para ser feliz e para acreditar que a vida, mesmo depois de tantas voltas, ainda guarda surpresas maravilhosas.